Olá galera da Conexão, tudo bem com vocês? Estou aqui para partilhar uma reflexão que nós temos trabalhado uma dinâmica ali no nosso PGM e todos estão mandando devocionais nesta semana e quantas devocionais abençoadas que esses jovens adolescentes têm feito. E a minha parte ficou porque cada um de nós, na última terça-feira, levamos um ovo e nesse ovo nós fizemos ali um rosto, né? E cada um tem um nome de um personagem bíblico. E o desafio é que cada um, colocando o nome no personagem, vai trazer uma reflexão de acordo com esse nome, de acordo com esse personagem. E eu escolhi o nome Neemias. Eu vou deixar aqui de um dos lados aqui o ovo que eu fiz aqui, o rostinho nele, para você acompanhar aí. Mas o importante são as reflexões que estamos fazendo, os estudos, aquilo que temos aprendido com cada um. E para hoje, eu gostaria de compartilhar com você a respeito de Neemias. Neemias tem uma importância muito grande na história bíblica, tanto que tem um nome, o seu nome, né? Tem um livro com o seu nome, e é o livro de Neemias, que narra a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Eu gostaria de pensar com você um pouquinho a respeito de Neemias e algumas lições que a gente pode aprender com ele. Neemias, para que você tenha ideia, estava vivendo distante do seu povo. Ele estava ali trabalhando como copeiro do rei, mas muito distante de Jerusalém. Só que chega uma informação para ele a respeito do estado de Jerusalém e dos seus muros. E a importância dos muros aqui é que para aquela época, toda a cidade, para que ela pudesse estar protegida, eles construíam muros em volta dessa cidade e ela ficava guardada ali. E as pessoas ficavam protegidas de qualquer ataque inesperado de algum inimigo. Mas quando esses muros eram destruídos, essa cidade se tornava agora vulnerável, gerava insegurança. E Neemias, apesar de distante, ele tem uma preocupação. E nós vamos olhar aqui alguns versículos e entender o que aconteceu nesse início. Eu até aconselho você a ler o livro de Neemias todo, na Bíblia, que se encontra lá no Antigo Testamento. E tanto o livro de Esdras como Neemias nos traz ensinamentos maravilhosos. Mas para este momento eu gostaria que você acompanhasse comigo um texto que está no livro de Neemias, no capítulo 1, o versículo de número 4. Essas atitudes de Neemias aqui nos ajudam e nos ensinam muitas lições. Diz assim a palavra do Senhor em Neemias 1,4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Amém? Olha que atitude que Neemias teve. Mas o que levou Neemias a ter uma atitude como essa? O que levou foi a notícia que ele recebeu, a notícia de um dos seus irmãos. E um dos seus irmãos trouxe essa notícia e nesse exato momento impactou de forma muito profunda Neemias. Porque a notícia, sabe qual foi? Acompanha comigo aí no versículo de número 3, vai dizer assim: E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Essa foi a notícia que Neemias recebeu quando seu irmão trouxe com mais alguns homens, dizendo assim: olha, a cidade está destruída, as pessoas estão em miséria, o povo está sofrendo. Neemias, ele estava trabalhando como copeiro do rei e era uma oposição muito confiável ali para o rei. E Neemias era aquele que experimentava as bebidas antes de passá-las para o rei, para ver se tinha algum veneno ou algo nesse sentido. Então era uma posição de confiança. E Neemias estava tranquilo onde ele estava. Mas, ao mesmo tempo que Neemias estava ali, o coração dele estava com a preocupação naqueles que são da sua descendência, o povo de Jerusalém. E Neemias poderia simplesmente ouvir uma notícia como essa e ficar tranquilo. Mas a lição que Neemias nos passa é que nós precisamos estar com o nosso coração atento ao que acontece à nossa volta, não somente com aqueles que são nossos, mas com o povo, com o ser humano, esse ser humano que Deus criou.
e olhar e não simplesmente achar que tudo é normal, mas se compadecer, ter compaixão, se colocar no lugar, ter sensibilidade de entender o que acontece à volta e poder ter uma atitude. E uma atitude que Neemias nos ensina a ter é que ele vai dizer assim, quando ele ouve essas palavras, ele se senta. E ele vai dizer assim, ele começa a chorar e lamentar por alguns dias. Neemias nos ensina que se preocupar e se preocupar de verdade, isso daí vai envolver alguns dias de choro. Por que o choro? Você pode me perguntar. Porque esse choro é ele se colocando no lugar daquelas pessoas, é ele tentando naquele momento e vivenciando a dor, a luta, o medo, a insegurança que aquele povo estava passando. Como Neemias não simplesmente olhava para o seu umbigo, mas ele conseguia levantar a tua cabeça e olhar para o teu povo, ele se compadeceu. E se compadecer aqui, ele vai chorar e lamentar por alguns dias. Mas talvez eu e você possamos fazer isso, chorar por alguns dias, mas de repente esse choro ele vai se secar e a vida continua. Mas Neemias ele foi além. E ir além significa que Neemias ele vai dizer assim, olha, eu fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Uma atitude que eu e você precisamos ter é justamente essa, de se compadecer, se colocar no lugar do outro, ter compaixão, mas também recorrer àquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Aquele que tem uma força muito maior do que a nossa, uma capacidade que excede em muito a nossa capacidade. Aquele que pode fazer o que nós não podemos. E é por isso que Neemias vai nos ensinar que no momento onde nós nos vemos limitados, queremos ajudar o mundo, mas nos vemos tão limitados, o que Neemias vai nos ensinar é que nós podemos nesse momento ter uma atitude de se voltar ao Senhor. Como ele disse aqui, olha, eu fiquei jejuando e orando diante de Deus. Sabe o que Neemias fez? Falou, Senhor, o que está acontecendo lá traz tristeza ao meu coração. Mas eu sei que eu sozinho pela minha força eu não vou conseguir fazer muita coisa, mas eu sei que se o Senhor for à frente, se o Senhor guiar, se o Senhor conduzir, tudo pode dar certo. Esse muro pode ser restaurado. E Neemias vai e ora, clama ao Senhor, o Deus dos céus. E logo nos versículos seguintes você tem a expressão da oração dele, porque o desafio era muito grande. Ele sozinho não iria conseguir. Mas a primeira atitude aqui foi depender de Deus, colocar diante de Deus, orar por alguns dias, descansar no Senhor e se preparar e pedir a direção do Senhor. Que em nome de Jesus, eu e você possamos aprender a antes de qualquer coisa, ter compaixão das vidas, do ser humano num todo, porque o ser humano é ser humano e ponto final. Não tem que colocar nada no meio dessa frase, ou antes ou depois dela, é ser humano criado por Deus. E Jesus veio morrer por todos. E esse amor é para alcançar todos. Todos quem? Todos aqueles que aceitam também esse amor, são agraciados e experimentam esse cuidado do Pai. Então nós precisamos primeiramente ter compaixão, logo depois nos dobrar diante do Senhor em oração e pedir a direção dEle, para que Ele vá à frente, para que Ele conduza cada detalhe. E é dessa forma que nós vamos experimentar tantas maravilhas feitas pelo Senhor, através da nossa dependência de uma vida de oração e temor a esse Deus, que pode fazer o impossível. Aquilo que para nós é impossível, para Ele não existe impossíveis. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você possa ter compaixão no seu coração, sensibilidade e ter uma atitude de buscar ao Senhor em oração. Deus abençoe ricamente a sua vida, um forte abraço para você e tchau, tchau.